Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, meus queridos ouvintes e amigos do canal evangélico A Batalha Espiritual. Shalom Adonai, graça e paz eu deixo a todos em nome de Jesus. Meus amados, eu quero estar trazendo uma mensagem que se encontra em Romanos 8, capítulo 1, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meus amados, a palavra do Senhor diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador, aquele que está com Jesus no seu coração. Nós temos que lembrar, irmãos, que Jesus Cristo, Ele era o Verbo. E o Verbo era Deus. A Bíblia é clara nisso. E fala que todas as coisas que foi feito por Ele e para Ele. Sem nada do que se foi feito poderia ser feito sem Jesus Cristo. A Bíblia é a palavra de Deus e o Verbo de Deus é Jesus Cristo, né, meus amados? E o próprio Jesus, ele vem em João capítulo 6, versículo 37, dizendo: todo o que o Pai me der e vir a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. No versículo do 47 do mesmo capítulo 6, Jesus fala assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna, meus amados. Porque Jesus, sendo ali em forma de Deus, Jesus ele vem deixar o seu reino, ele veio viver no meio dos homens, ele veio morrer por nós. Nós sabemos que a palavra de Deus relata que aí é o justo morrendo pelos injustos, para que todo aquele que acreditasse nele não viesse perecer, mas viesse ter a vida eterna. E que aquele que não crê em Jesus nega a Deus, a qual o enviou, e como filho de Deus, né, meus amados? Mas quem aceita, recebe o Espírito de Deus e é feito também filho de Deus e co-herdeiro junto com ele no reino, que está preparado aí desde a fundação do mundo, reinará com Cristo. A palavra de Deus diz que todo aquele que acreditar em Cristo Jesus, esse será salvo, mas aquele que não acreditar, aquele que não acredita, esse não é filho de Deus e está condenado, meus queridos. Nós vemos em João capítulo 10, versículo 26 ao 30, que diz: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. No versículo 27 ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu a conheço e elas me seguem. No versículo 28 ele diz: dou-lhes a minha vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. No versículo 29 diz assim: meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém poderá arrebatá-la das minhas mãos, da mão de meu Pai. No versículo 30 diz: eu e o Pai somos um. Meus amados, nós vamos ver Paulo escrevendo no livro de Gálatas, no capítulo 1, no versículo 8, que Paulo fala assim: mas ainda que nós mesmos, ou um outro anjo descesse do céu, e vos anunciar um evangelho além do qual eu vos tenho anunciado, que seja anátema, meus queridos. Meus amados, e qual é esse verdadeiro evangelho que Paulo anunciava? O verdadeiro evangelho, meus queridos, é este. É tão simples, é um evangelho de simplicidade. É que Jesus veio e viveu como homem, morreu em nosso lugar e morreu pelos nossos pecados. Em outras palavras, é o que o verdadeiro evangelho é este, que Jesus Cristo é Filho de Deus e o único Filho de Deus, e que estava com Deus na criação do mundo, e pelo qual tudo foi feito e foi criado por Ele e para Ele, como está relatado em João. E veio viver como homem, morreu, levando sobre si, meus amados, todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, todas as nossas transgressões, para que todo aquele que acreditasse nele recebesse o perdão e a vida eterna vinda de Deus. Como nós encontramos em versículo 47 de João: na verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna, meus amados.
Olha que maravilha. Jesus, meus amados, nós vemos no livro de Isaías, Jesus 700 anos antes dele vir o mundo, usando a boca de Isaías. Quando Isaías escreve no capítulo 53, no versículo 1, quem deu crédito a nossas pregações e a quem se manifestou o braço do Senhor. Isso porque Jesus veio, curou, libertou, ressuscitou, fez muitos sinais, prodígios e milagres. Porém, quem acreditou nele, meus queridos, naquela época? Então Isaías escreve, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque Jesus, apesar de ter feito todos esses milagres, todas essas maravilhas, ainda não acreditaram nele. Agora Deus mostra ao profeta, meus amados, a imagem do seu filho na cruz do Calvário. Isaías vê da seguinte forma, como ele escreve e ele relata em Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si os nossos reputávamos por aflitos, feridos de Deus e oprimidos. No versículo 5 ele diz assim, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz ele levou pelas suas pisaduras, meus queridos, e nós fomos sarados. Se Jesus levou, meus queridos, sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, por que ainda procuramos se achar dignos de conquistar ou ser merecedor da salvação? Se Ele nos deu ali, pela graça de Deus, nós conseguimos a salvação, e nós procuramos dignidade para ser salvos. A salvação é um dom gratuito de Deus. Não é por merecimento humano, mas é sim pela conquista de Cristo na cruz do Calvário. Se Jesus levou sobre si os nossos pecados, porque você ainda acredita que tem que sofrer por causa dos pecados, porque todo sofrimento você acredita que é por causa do pecado. Quando os discípulos veem o cego ali e perguntam para ele, olha, aquele jovem cego está sofrendo ali, por que ele está sofrendo? Quem pecou foi ele e seus pais? Jesus fala assim, ó, nem ele, nem seus pais pecaram. Isso é para a glória de Deus, meus amados. Vamos parar de achar que temos que sofrer, porque somos pecadores. Cristo levou o meu e o seu pecado na cruz do Calvário. Jesus foi ferido e moído por causa das nossas transgressões, meus amados. Porque você ainda aceita acusações do inimigo das nossas almas, te acusando dia e noite, dizendo que você tem que sofrer nesta vida para ser salvo, para receber a salvação. Você tem que sentir a dor, mas Jesus levou na cruz do Calvário, ele foi moído pelas nossas transgressões, meus amados irmãos e irmãs. Não temos que sofrer, não temos que aceitar sofrimento. Não temos que aceitar a acusação do inimigo, meus amados. Se o castigo que nos traz a paz está sobre Jesus e ele levou na cruz do Calvário, porque ainda aceitamos castigo que nos tira a paz, meus queridos. Recebemos castigo que nos tira a paz. Meus amados, Gálatas, capítulo 13, capítulo 3, versículo 13, relata, irmão, e lá está escrito bem assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. No versículo 14 diz assim, para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios por Jesus Cristo, e pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Meus amados, então por quê? Porque ainda aceitamos histórias de maldições hereditárias, histórias de maldições que estão sobre nossas vidas por causa do pecado. Oh, meus queridos, acabei de ler Romanos 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque é por isso que eu não aceito, irmão, maldição em minha vida.
E te recomendo a não aceitar maldição nenhuma, pois Jesus já pagou o preço em seu lugar e levou sobre si todas as suas maldições. Não há maldição hereditária, não há maldição, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E ele fala que de maneira nenhuma lançará fora todos os que vão a ele. Então, meus queridos, receba essa palavra do Senhor neste dia. Que Deus abençoe. Aqui que nos falou o presbítero Josué da Mato Júnior, aqui do canal Evangélico, a Batalha Espiritual. Shalom Adonai, graça e paz. Deixa aí aquele like maravilhoso para nos ajudar. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, nos ajude. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Shalom, Shalom Adonai, graça e paz. Muito obrigado aí por estar no nosso canal. Para receber mais mensagens como essa, se inscreva no nosso canal e ative o sininho.